Você já se perguntou por que alguns colegas de trabalho são tão diferentes de você? Se sim, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre a ferramenta dos 4 temperamentos, como que ela pode te ajudar a crescer na carreira, a passar em processos seletivos, a falar sobre pontos fortes, pontos fracos também na entrevista de emprego. E você vai poder se autoconhecer com essa ferramenta dos 4 temperamentos e também começar a entender mais o outro, entender mais seu colega de trabalho, entender mais seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu marido, para entender um pouquinho mais por que algumas pessoas agem e têm posturas bem diferentes de vocês. Dominando também a ferramenta dos 4 temperamentos, você vai conseguir ler as pessoas, vai poder ler até os entrevistadores para entender o que motiva essas pessoas, o que mais animam eles, para que você possa utilizar isso de uma forma estratégica para saber quais histórias contar que vão chamar mais atenção daquele temperamento, daquele recrutador, daquele gestor que estiver te entrevistando. Então é uma ferramenta essencial para você realmente começar a se autoconhecer, a entender o outro e saber como lidar com cada pessoa de um temperamento que pode ser igual ao seu ou diferente do seu. Eu sou o Rick, eu sou gestor de recursos humanos, especialista em recrutamento e seleção, e esse aqui é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. Antes de explicar cada temperamento, é importante que você entenda os pilares dessa ferramenta dos 4 temperamentos. Então, vamos pegar aqui um círculo, e nesse círculo a gente vai dividir em uma cruz. Tá? Cada cruz, cada pilar dessa cruz ali vai ser uma característica do ser humano. A gente vai ter uma característica do ser humano de pessoas que são um pouco mais quentes e tem a característica de pessoas que são mais frias. Além disso, a gente vai ter a característica de pessoas que são mais secas e as pessoas que são mais úmidas, tá? Então a gente vai pegar esse círculo, vai dividir em quente, frio, seco e úmido. E a partir disso, a junção de cada um desses elementos vai estabelecer qual é o seu temperamento, tá? E aí você pode estar se perguntando, Rick, o que significa uma pessoa quente? Uma pessoa quente é uma pessoa que ela tem um tempo de reação mais rápido. Então, se algo acontece com ela, se alguém xinga ela no trabalho, ou se alguém faz uma pergunta, o instinto dessa pessoa é automaticamente responder. Bem rápido assim, o impulso dela é já querer responder, já querer revidar. Então é uma pessoa que ela tem um tempo de reação mais rápido, é uma pessoa mais quente. Já as pessoas mais frias, elas demoram um pouco mais para poder reagir. Então elas processam aquilo que aconteceu com ela antes de tomar uma ação. Então você já pode começar a entender se você é uma pessoa mais quente ou se você é uma pessoa mais fria. E aí perceba que muitas pessoas ao seu redor têm um tempo de reação diferente do seu. Eu não sei se você é quente ou frio, mas com certeza tem alguém do seu lado, alguém que mora com você talvez, alguém que trabalha com você, que tem um tempo de reação totalmente diferente do seu. Ou mais quente ou mais frio do que você. Tem um tempo de reação mais rápido ou um tempo de reação mais lento, tá? Então esse é o primeiro pilar, que é quente e frio. O segundo pilar é o pilar de seco e úmido. Então, as pessoas secas são as pessoas que marcam mais. As coisas elas ficam mais marcadas nelas. Então, digamos que no trabalho uma pessoa xingou um funcionário, enfim. Aquilo ali fica marcado mais para aquelas pessoas que são secas. Então, as pessoas secas, elas guardam aquilo mais durante um tempo maior do que as pessoas que são úmidas. As pessoas úmidas, elas podem até ficar magoadas ali no primeiro momento, mas passam 2 dias, 3 dias, elas nem se lembram mais que alguém xingou ela ou então que alguém machucou ela. Elas esquecem, estão vivendo a vida de uma forma mais tranquila. Mas as pessoas secas, elas ficam guardando aquilo ali fica um pouco mais marcado para elas. Então, esse é o comportamento das pessoas que são secas. As pessoas que marcam mais, ou elas marcam o território, ou então as coisas ficam mais marcadas para elas. E as pessoas úmidas, elas são mais tranquilas, mais leves, elas realmente não se deixam ficar tão marcadas por aquilo que aconteceu com elas, tá? Então, a gente tem as pessoas que são quentes e frias e as pessoas que são secas e úmidas, tá bom? E aí você já começa a entender, caramba, eu sou mais quente, eu sou mais frio, eu sou mais seco, eu sou mais úmido. Vai tentando entender aí o que você é pela minha explicação, para você começar a entender qual é o seu temperamento. Então vamos lá. Se você é uma pessoa quente, ou seja, você tem um tempo de reação mais rápido, mas é uma pessoa seca, ou seja, as coisas ficam mais marcadas em você, você marca mais, possivelmente você é uma pessoa colérica, porque é quente e seco. Então você tem um temperamento colérico. A gente vai falar detalhadamente o que significa cada temperamento, tá? Mas aqui é só para você ter uma introdução. Se você já juntou os pilares, você já consegue saber qual é o seu temperamento. Então, se você é quente e seco,
você possivelmente é colérico, tá? Mas, se você for uma pessoa seca, ou seja, as coisas ficam mais marcadas em você, você guarda mais as coisas, mas você é uma pessoa fria, ou seja, você não tem um tempo de reação tão rápido, você é uma pessoa que processa mais, então você possivelmente é uma pessoa melancólica, tá? Então você é uma pessoa fria e seca. Mas se você é uma pessoa que tem um tempo de reação mais lento, você processa mais antes de agir, mas você é uma pessoa úmida, ou seja, as coisas não ficam tão marcadas para você, rapidamente você esquece das coisas, você possivelmente é uma pessoa fleumática, tá? Porque você é uma pessoa fria e úmida. E se você é uma pessoa úmida, mas tem um tempo de reação mais rápido, você é uma pessoa sanguínea, ou seja, você tem um tempo de reação rápido, você reage mais rápido, mas aquilo ali depois passa, você não fica guardando tanto aquilo. Então a junção desses pilares forma os 4 temperamentos, mas eu sei que ainda pode estar um pouco confuso. Então, nas próximas partes aqui desse vídeo, eu vou explicar detalhadamente o que é cada temperamento. Então, se não ficou claro ainda para você, através desses pilares, qual é o seu temperamento, continua até o final para você entender realmente qual é o seu temperamento ou o temperamento do seu colega de trabalho, do seu chefe, do seu parceiro, para você realmente começar a entender um pouquinho mais do ser humano. Para ficar ainda mais claro para você essa relação do quente, seco, quente e úmido, frio e seco, frio e úmido, eu vou colocar aqui também um pouco dos 4 elementos para facilitar para você entender um pouquinho mais qual é o seu temperamento, tá? Então, vamos falar primeiro dos sanguíneos. O que são sanguíneos? Os sanguíneos, eles são quente e úmido. E o que é, dentro dos 4 elementos, o quente e úmido? É o ar. Porque o ar, ele expande e ele é úmido. Ele é mais leve do que algo que é quente e seco como o fogo. Eu já estou dando spoiler do próximo temperamento que a gente vai falar. Então, pense nesse elemento do ar. O que é o ar? O ar, ele é expansivo, ele é extrovertido, ele é um elemento que ele se adapta a qualquer ambiente. Se você colocar um vaso, ele vai se adaptar àquela estrutura ali do vaso. Se você coloca o ar em um pote, ele vai se adaptar à estrutura ali do pote. Então, por isso que ele é úmido, porque ele é mais maleável. Ele consegue realmente se adaptar facilmente ao ambiente em que ele está. Mas ele é expansivo. Ele é diferente da água, que também é maleável, mas a água não expande. O ar, ele expande. Então, o que são as pessoas sanguíneas? São as pessoas que são mais extrovertidas, as pessoas que têm um tempo de reação mais rápido, que conseguem se adaptar facilmente a qualquer ambiente. São pessoas normalmente muito simpáticas, pessoas super divertidas, que têm um carisma que é realmente uma coisa que só os sanguíneos têm. É muito legal você conviver com sanguíneos, porque você sempre vai viver feliz do lado de um sanguíneo, porque ele sempre vai ter ali uma piada para contar, uma leveza para trazer dentro do time. Então eu gosto muito de trabalhar com os sanguíneos quando eu tenho sanguíneos dentro do meu time. E um ponto legal dos sanguíneos no ambiente de trabalho é que eles são muito criativos normalmente. O sanguíneo, ele tem um tempo de reação muito rápido, né? Ele é o ar, ele é quente. Então, ele consegue ser muito criativo, muito dinâmico, consegue realmente trazer várias ideias. Você coloca uma proposta ali, o sanguíneo automaticamente já está pensando em soluções, pensando em ideias novas. E isso é muito bacana. Para você trabalhar com o sanguíneo em um brainstorm, o sanguíneo vai te dar várias e várias e várias ideias. Só que tem um ponto de melhoria dos sanguíneos que é bem marcante, que a maioria dos sanguíneos tem, que eles muitas vezes eles são impulsivos, então às vezes eles não conseguem controlar essas ideias que vêm deles, e muitas vezes eles são distraídos, porque eles expandem, mas sem um foco, sem uma direção. Então eles começam a viajar, começam a trazer várias ideias, mas não conseguem focar ali talvez no objetivo e falar, ó, a gente vai expandir só até aqui, só até esse ponto, só até bater essa meta. Então, muitas vezes, quando eu trabalho com sanguíneos, o desafio que eu tenho é de como controlar um pouco essa expansão para manter o foco para aquela dinâmica que a gente está construindo. Pense aí você já trabalhou, conhece alguém que é sanguíneo, que expande, que tem várias ideias, que é super criativo, super simpático, mas às vezes não consegue focar em um trabalho, às vezes não consegue parar muito tempo para poder realmente focar ali naquela tarefa, possivelmente essa pessoa é sanguínea. Então, se essa pessoa ela entende que ela é sanguínea e que ela tem essa tendência a sempre agir dessa forma, ela vai começar a tentar controlar um pouco mais esses impulsos. E aí uma coisa interessante dessa ferramenta dos 4 temperamentos é que quando você entende qual é o seu temperamento, você entende quais são as suas tendências. Então, se você entende que você é um sanguíneo, você entende que você tem essa tendência a expandir, porque é uma tendência dos temperamentos quentes,
mas você também tem uma tendência a ser úmido, de ser um pouco mais distraído, de pegar um pouco de tudo, de abraçar mais todas as coisas, todas as possibilidades e não ter um foco ali e seguir dentro daquela linha que foi estabelecida dentro daquela dinâmica. Então, você tem que ter cuidado com isso, já sabendo qual é a sua tendência, para saber como que você pode controlar essa tendência para você ter um desempenho melhor e você poder crescer sempre na carreira. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que é sanguíneo? Se descobriu como sanguíneo? Tem alguém que trabalha com você? Algum chefe que é sanguíneo? Se você é sanguíneo, coloca aqui, Rick, descobri que eu sou sanguíneo. Ou então, pô, meu esposo, minha esposa são sanguíneos. Coloca aqui alguém que você percebeu que é sanguíneo também, para você começar a entender um pouquinho mais o temperamento dos outros. Não só o seu temperamento, mas o temperamento dos outros também, que é muito importante para você começar a lidar melhor com outras pessoas no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, em qualquer ambiente que você esteja. O segundo temperamento que a gente vai falar aqui é o temperamento dos coléricos. O que é o colérico? O colérico ele é quente, ou seja, ele expande muito rápido, mas ele é seco, diferente do sanguíneo, que o sanguíneo é quente e úmido, o colérico é quente e seco. E o que é o elemento quente e seco? Eu já falei na outra parte do vídeo. Quente e seco é o fogo. O fogo ele expande e ele consegue ser seco, ele consegue seguir a direção ali com o objetivo. E aí, por que eu gosto muito de falar sobre os elementos? Porque quando você entende sobre os elementos da natureza e a relação disso com os temperamentos, você consegue perceber que, por exemplo, o colérico ele tem um fogo dentro dele que ele precisa controlar esse fogo para que esse fogo não incendeie todo o ambiente e que esse fogo ele possa ser utilizado para iluminar os ambientes, realmente seja uma guia, uma luz ali para as outras pessoas. Então, o colérico, ele tem uma tendência a ser líder, a liderar. Por quê? Porque ele expande muito rápido, ou seja, ele pensa muito rapidamente, ele já tem soluções muito rápidas, tem uma opinião muito forte logo no início, e ele é seco também. Diferente do sanguíneo, que tem várias opiniões, várias ideias, o colérico ele consegue pensar rapidamente. Caramba, é isso aqui, minha opinião é essa, pronto, deixa eu falar minha opinião é essa aqui, a gente vai ter que fazer isso, porque ele é mais seco do que o sanguíneo. Possivelmente você deve conhecer algum líder, algum chefe seu, chefe atual ou chefe antigo, que era colérico. Normalmente esses coléricos que acabam caindo em posições de liderança, posições de chefia, porque eles realmente expandem mais rápido, eles são mais secos, então eles conseguem discernir ali qual é o objetivo daquela dinâmica, qual é o objetivo daquela discussão para poder direcionar logo o time. Só que se o colérico ele não controla esse fogo que ele tem dentro dele, ele acaba queimando tudo. Então ele acaba sendo muito agressivo com as pessoas, tendo uma comunicação muitas vezes hostil, minorizando as pessoas. Isso é muito ruim. Então o colérico, ele precisa pegar esse fogo que ele tem dentro dele e utilizar não para incendiar todo o ambiente, mas pegar esse fogo para iluminar, para mostrar para as pessoas a luz, o caminho que ele já enxergou, mas que outras pessoas às vezes, por não ter um tempo de reação tão rápido ou por não serem tão objetivas, ainda não identificaram esse caminho. Por isso, coléricos, eu dou o conselho para vocês de acalmar um pouco esse fogo aí que tem dentro de vocês, para que vocês possam utilizar esse fogo de uma forma positiva e não de uma forma negativa, tá? Então, se você se descobriu colérico, comenta aqui também se você é colérico. Se você conhece alguém que é colérico, comenta aqui também. Mas é importante que você entenda esse ponto da expansão, né? De que o colérico ele expande, por isso que ele é quente, e ele é seco, ele é um pouco mais objetivo do que os sanguíneos. E aí, colérico, cuidado quando vocês forem liderar para vocês não serem insensíveis aí com as pessoas, serem um pouco empático com o problema que as pessoas estão tendo, falar, ah, isso é besteira, enfim. Não, tenham cuidado, tenham paciência, entendam quem são as pessoas, entendam que as pessoas têm tempo de reação diferente do seu, têm temperamentos diferentes do seu. Normalmente os coléricos só entendem outros coléricos e é extremamente ruim isso, tá? Rick, existe temperamento que é melhor do que o outro? Qual é o melhor temperamento? Muitas vezes eu já recebi perguntas sobre isso e tem pessoas que acham que o colérico é o melhor temperamento. Não existe melhor temperamento, tá? É o que é. Cada um tem o seu temperamento. O que existe são as pessoas que elas conseguem entender qual é o seu temperamento, entender como controlar esses temperamentos, como controlar esses impulsos negativos e como potencializar essas tendências positivas para utilizar de uma forma saudável. Então não existe tipo, o colérico é melhor do que o sanguíneo, o melancólico é melhor do que o fleumático. Não existe isso, não existe mesmo. Todo mundo tem seus pontos positivos, todo mundo tem seus pontos negativos, todos têm essa sua tendência positiva e negativa. Você tem que saber controlar isso para que isso não atrapalhe o seu crescimento de carreira. Um outro temperamento que também é seco como o colérico, mas que não expande como o colérico, é o dos melancólicos. Os melancólicos, eles são secos
da mesma forma que os coléricos, mas eles são frios, ou seja, eles têm um tempo de reação mais lento. Qual é o elemento que representa isso? É a terra. A terra, ela é o quê? Ela é fria e seca. Normalmente, quando alguém machuca ali um melancólico, aquilo ali fica guardado, como se fosse dentro da terra, lá no fundo, fica lá nas raízes dos melancólicos, isso por muito tempo. Eles ficam guardando aquilo até processar bem, até que realmente aquilo possa sair da terra e eles possam falar aquilo que machucou eles. Diferente do colérico, porque aquilo marca o colérico, mas automaticamente ele já quer xingar a pessoa, já quer ironizar a pessoa, já quer automaticamente agir. O melancólico não. Ele primeiro ele tem um tempo de processamento mais lento, ele fica matutando aquilo ali, fica realmente cavando, entendendo aquela situação para depois aquilo ali, para depois o melancólico poder agir. Então por isso que o melancólico, ele é seco da mesma forma que o colérico, porque as coisas ficam mais marcadas nele. Mas ele é frio, porque o tempo de reação dos melancólicos é muito mais lento. E aí, existem pessoas que acham que os melancólicos, muitas vezes quando estão em uma dinâmica aí de brainstorm, quando estão em alguma discussão, que os melancólicos são pessoas que não estão realmente animadas com aquela discussão, ou então não são pessoas participativas. Só que isso é um erro das pessoas que não entendem a ferramenta dos 4 temperamentos. As pessoas têm temperamentos diferentes, têm tempos de reações diferentes, têm posturas diferentes, têm personalidades diferentes. Então, normalmente os melancólicos, quando estão em discussão de brainstorm, quando estão em algum momento aí na reunião de trabalho, eles demoram um pouco mais para processar, para ter alguma posição, ter alguma iniciativa. E, às vezes, eles preferem não falar aquilo que eles pensaram, que eles matutaram, porque eles preferem que as outras pessoas que são mais expansivas falem e dominem a reunião. Acaba que as reuniões elas são mais prestigiadas, as pessoas que mais são atuantes dentro das reuniões são os coléricos e sanguíneos, que têm um tempo de reação mais rápido e gostam de dominar ali a sala da reunião. E aí os melancólicos eles ficam ali quietinhos, eles até têm uma opinião forte, firme, segura sobre aquilo, mas eles preferem não expandir, ficar na deles ali, caso perguntem, aí eles vão ter uma opinião firme e formada. E aí, um ponto positivo dos melancólicos é que eles são muito leais e dedicados. Então, se você entrega uma tarefa para um melancólico, pode ter certeza que o melancólico ele vai entregar aquilo ali na maior dedicação possível. Ele vai tentar ao máximo ali, se dedicar ao máximo para entregar o melhor possível para você. Só que, como o melancólico ele tem um tempo de reação mais lento e ele muitas vezes acaba sendo inseguro, às vezes ele peca por querer algo perfeccionista demais. Então ele vai tentando te entregar algo muito perfeito e acaba demorando muito para entregar algo realmente que já gere valor e acaba realmente demorando muito tempo para trazer resultados. Acaba vai entregar só no limite do prazo ali, porque só ali que o melancólico vai ter certeza que ele conseguiu fazer o melhor possível. E aí, melancólicos, um conselho que eu dou pra você é, o tempo todo, se você tem esse defeito seu de tentar sempre ser perfeccionista, assistir o vídeo que eu falo sobre o princípio 80-20, o princípio de Pareto. A gente vai deixar o card aqui pra você assistir depois. Pra você sempre tentar pensar qual é o 20% que eu posso fazer aqui, que vai gerar 80% de resultado. Pra você não ficar preso sempre ao 100%. A gente nunca vai chegar no 100%. A gente tem que sempre ir evoluindo com o tempo. Então, vou deixar o card aqui, não dá pra me aprofundar muito aqui no princípio de Pareto. Mas o princípio de Pareto pode ajudar muito os melancólicos a não ficar tão parados ali buscando algo que é sempre perfeito, perfeccionista, tá? Mas melancólicos, vocês são terra. E o que a terra significa? A terra, ela nutre o quê? As árvores, nutre as plantas. É o solo fértil ali que vai servir de base para que outros elementos floresçam. Então, vocês têm que entender, melancólicos, que vocês são a base ali do time, são a segurança do time. Sem vocês não tem como a gente ter o pé firme no chão. Os melancólicos, como eles são muito críticos, eles têm uma tendência a serem um pouco mais pessimistas, a se cobrarem demais, serem muito críticos, e isso é muito ruim para os melancólicos. Então, os melancólicos eles precisam perceber que as coisas não precisam ser perfeitas, não precisam ser da forma como elas entendem que existe a perfeição. Podem ter um pouco mais de paciência com elas mesmas e com o outro também. Entender o defeito dos outros, tá? E por último, o último temperamento que a gente vai falar aqui são os fleumáticos. O que são os fleumáticos? Eles são frios e úmidos. Ou seja, eles têm um tempo de reação mais lento, mas as coisas não marcam tanto quanto marcam os melancólicos. As coisas acontecem com eles e depois
de um certo tempo ele já esquece, né? As coisas acabam passando. E o elemento que representa isso é a água. Por que a água? Porque a água ela é fria e úmida, e a água ela consegue se moldar a qualquer ambiente também. Lembra do exemplo que eu dei do ar lá dos sanguíneos, que se você coloca um ar em um vaso, ele se adapta àquele ambiente ali de uma forma super tranquila? A água também se molda tranquilamente a qualquer recipiente. Então, os fleumáticos são pessoas que são calmas, tranquilas, elas não se abalam facilmente. Pense aí num copo com água. Se você pega um copo com água e coloca o dedo, automaticamente no copo com água vão fazer algumas ondas ali, mas logo depois, né, quando você tira o dedo, a água ela vai se estabilizando. E é isso que os fleumáticos fazem. Eles se adaptam ao ambiente ali. Então, entrou um dedo ali, ele vai se adaptar àquilo ali, vai realmente ser úmido, vai abraçar aquilo ali. Mas depois que o dedo sair, ele vai se estabilizar até ficar em um formato tranquilo. E é isso que os fleumáticos fazem. Eles se adaptam a qualquer pessoa de temperamento diferente. Eles vão se adaptar àquela pessoa, a uma pessoa com um temperamento totalmente diferente delas, a uma pessoa com um temperamento igual. E elas vão se moldar, elas não vão se abalar rapidamente. Da mesma forma que um colérico, se chega alguém com um temperamento diferente, o colérico já fica estressado, já fica irado ali, não tem paciência com o outro. O fleumático não. O fleumático ele consegue se adaptar, não se abala. Ah, chegou mais um, que bom, ok. É uma pessoa super tranquila, uma pessoa leve. E aí, como os fleumáticos, eles têm esse tempo de reação mais lento e eles são mais úmidos, eles conseguem ser pessoas extremamente pacientes, tranquilas, trabalham bem em qualquer equipe, conseguem ser pessoas extremamente diplomáticas, conciliadoras. Tem algum conflito, eles conseguem tipo pegar os pontos positivos de uma pessoa, os pontos positivos da outra pessoa e mostrar, olha, isso aqui, esse ponto aqui. Então vamos tentar entrar em um senso comum, não vamos se estressar, vamos manter a calma, vamos ficar aqui, ó, como se fosse num lago, tranquilo. O fleumático tem isso dele, da água, dessa calmaria da água. Só que da mesma forma como o fleumático ele é calmo, muitas vezes, se ele fica muito parado, ele fica ali com aquela lentidão dele, indeciso, lento. Então, muitas vezes, se o fleumático ele não está em algum ambiente que propicie ele a estar realmente em movimento, ele vai ficar ali parado. Ele não vai agir, ele vai ficar tranquilo. Ah, não tem nada para fazer? Vou ficar aqui na minha, vou ficar de boa. Vou ficar assistindo Netflix, vou ficar só respondendo e-mail, não vou pensar em nada de diferente para fazer. Eles vão ficar tranquilos. Então, eles têm esse ponto aí, que é uma tendência deles de não reagir, de realmente ficarem ali parados. E aí, se você é fleumático, você tem que prestar atenção nessa sua tendência de sempre querer ficar parado, para você sempre buscar estar em movimento. E aí, como que você pode estar sempre em movimento? Estando com pessoas de outros elementos, de outros temperamentos, para que você esteja o tempo todo em movimento, para você possa estar sempre se adaptando ao movimento das outras pessoas. Pense aí no mar. O mar, as ondas ali, elas estão o tempo todo em movimento. O tempo todo em movimento. O tempo todo em movimento. O fleumático, ele pode ter esse efeito de ondas se ele estiver em contato com outros elementos que vão permitir que ele possa fazer essas ondas estarem sempre em movimento. Se não tiver outro elemento, alguma outra coisa que puxe essa energia para que o fleumático ele esteja sempre em movimento, o fleumático ele vai ficar assim parado como a água, como um lago ali que não se move, vai ficar lá parado e tá tudo bem para ele. Se chegar alguma coisa, ele vai se adaptar tranquilamente, mas ele sempre vai estar parado. Então, fleumáticos, cuidado com essa tendência de sempre querer ficar parado demais, ficar no seu canto, ficar tranquilo. Para você crescer na carreira, você precisa estar em um tempo todo em movimento. E talvez estar com outras pessoas de temperamentos diferentes pode te ajudar a ter essa constante movimentação, né? Esse constante movimento para você não ficar parado. Tá? Se você é fleumático, então, você descobriu o fleumático, comenta aqui, rapaz, aí que depois desse vídeo ficou claro pra mim que eu sou fleumático. E esses são os 4 temperamentos. É um conteúdo muito denso, difícil de falar em um vídeo curto, em um vídeo de YouTube. Eu tentei ao máximo aqui ser didático, mas eu sei que é um assunto complexo. Então, o que eu recomendo pra vocês? Volta aqui nesse vídeo, estuda, tenta entender, olha aqui os comentários da galera, as dúvidas que o pessoal vai estar tirando comigo, para você poder realmente entender um pouquinho mais do seu temperamento. Se não ficou claro para você, comenta aqui, tira alguma dúvida, que eu vou estar sempre respondendo as dúvidas de vocês, para que realmente essa ferramenta dos 4 temperamentos, ela possa te ajudar na sua carreira, possa te ajudar em processos seletivos, possa te ajudar a entender mais o seu colega de trabalho, entender mais o seu chefe, e realmente você comece a entender um pouco mais o ser humano como um todo. Você como ser humano e também
o outro ser humano que convive com você, tá? Lembrando que não existe temperamento que é melhor do que o outro. Existem pessoas que conseguem controlar mais as suas tendências, tá? Suas tendências que são positivas, suas tendências negativas. O que eu recomendo para você é, entenda qual é o seu elemento, o elemento que te representa. Por isso que eu faço associação com os 4 elementos, porque me ajudou muito a entender mais sobre essa ciência dos 4 temperamentos. Quando você entende, caramba, eu acho que eu tenho esse fogo mesmo que Rick falou, porque eu expando muito rápido e eu sou seco. Então você já começa a perceber que você é uma pessoa colérica. Ou então, caramba, eu me identifiquei com aquela água ali, com os exemplos da água, em que eu, se não fizerem nada comigo, eu vou ficar parado, mas se estou em algum ambiente de constantes mudanças, eu vou estar em constantes mudanças também. Então, eu acho que eu sou fleumático. Pô, eu acho que eu sou uma terra, porque eu sou a pessoa mais seca, mais fria. Se algo é colocado em mim, fica marcado ali durante muito tempo, então você possivelmente é um melancólico. Ou o ar que expande muito rápido, mas é úmido também, enche o pulmão das pessoas, então você é uma pessoa sanguínea. Isso ajuda a você a entender qual é o elemento que tem dentro de você e a saber controlar suas tendências positivas, suas tendências negativas e saber realmente lidar melhor com o outro, tá? Então, vai se aprofundando um pouquinho mais nisso. Se vocês quiserem vídeos mais aprofundados nisso, Rick, eu quero um vídeo só sobre os coléricos. Rick, eu quero um vídeo só sobre os melancólicos. Comenta aqui também que eu posso estar fazendo. A gente vai tentar se aprofundar um pouco mais. É uma ferramenta que eu utilizo muito no meu dia a dia. Muito, muito, muito mesmo. Então, possivelmente, eu devo criar outros vídeos aqui. Mas esse foi um vídeo introdutório. Já é a 4ª vez que eu tento gravar esse vídeo. Porque é muito difícil explicar tudo que eu sei em um vídeo curto. Mas eu falei, ó, pensamento 80-20. Eu vou fazer o melhor que eu consigo aqui nesse vídeo. Não vou ficar aqui querendo o vídeo perfeito. Não, vou entregar logo melhor e depois eu vou melhorando com o tempo, vou entregando melhores vídeos. Se vocês curtiram esse vídeo, mesmo não tendo aí a perfeição de um vídeo sobre 4 temperamentos, curta aqui, só para dar essa força também. Comenta qualquer dúvida que você tenha. E para você que chegou até aqui, a dica bônus que a gente quer te dar são uma lista de 3 tendências positivas e 3 tendências negativas de cada temperamento. Isso pode te ajudar quando te perguntarem sobre pontos fortes, pontos fracos na entrevista de emprego. Você já sabendo qual é o seu temperamento, você vai saber o que você pode falar de pontos fortes, pontos fracos e até falando na entrevista de emprego sobre os 4 temperamentos, você já vai dizer que, pô, eu sei que eu tenho essa tendência a fazer isso, mas eu estou trabalhando dessa forma, dessa forma. Eu sei que eu tenho essa tendência a isso, eu estou impulsionando dessa forma e dessa forma, tá? Então, por isso que a gente gosta muito de falar da ciência dos 4 temperamentos quando o assunto é sobre pontos fortes e pontos fracos. Mas vamos lá para a lista. Os sanguíneos, eles têm uma tendência a serem criativos, terem uma boa comunicação e, normalmente, eles sabem trabalhar em equipe. Essas são as 3 tendências positivas. Por outro lado, os sanguíneos também têm uma tendência negativa de serem muito impulsivos, terem falta de foco e serem desorganizados. Então, se você chegou até aqui e você ainda não entendeu qual é o seu temperamento, mas você se identificou com esses 3 pontos fortes, esses 3 pontos fracos, possivelmente você é uma pessoa sanguínea. Então, volta lá na explicação do sanguíneo para ver se você realmente não é uma pessoa sanguínea, tá? E quais são aí as 3 tendências positivas e negativas dos coléricos? Os coléricos têm uma tendência positiva da liderança, normalmente eles são líderes natos ali. Eles são super produtivos, têm uma alta produtividade e eles têm uma boa visão estratégica. Eles conseguem ter uma visão rápida ali com foco naquilo que é importante para o momento e serem mais objetivos. Por outro lado, as tendências negativas do colérico são a insensibilidade, muitas vezes com as pessoas, a comunicação violenta, um pouco agressiva com as pessoas do seu trabalho, com os seus liderados, e a impaciência com o tempo de reação de outras pessoas, que muitas vezes não é com um tempo de reação igual do colérico, que é um tempo de reação rápido, como a gente viu aqui, porque o colérico tem uma característica quente de ter um tempo de reação rápido, de ser expansivo. Os melancólicos têm 3 tendências positivas. A primeira, são pessoas super detalhistas, então que realmente olham no detalhe ali. Tem uma análise crítica muito boa, então são pessoas super críticas e conseguem definir ali realmente o que é importante para aquela situação. E são pessoas muito responsáveis, muito leais, que você pode confiar que aquilo ali vai ser entregue com muita lealdade, com muita responsabilidade. Por outro lado, os melancólicos, eles também são pessoas que são pessimistas, a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre os melancólicos. São pessoas, às vezes, rígidas demais por ter esse aporte um pouco mais seco. Então, às vezes, elas têm um pouco mais de cabeça dura para poder realmente se abrir a pessoas que pensam em um formato diferente. E são pessoas que têm um pouco de dificuldade de delegar.
como elas querem sempre algo com a perfeição, são muito detalhistas, elas têm dificuldade de delegar para pessoas que elas não confiam que vão fazer com a mesma perfeição que elas fariam. Então, os melancólicos têm essas 3 tendências negativas. E aí, melancólicos, de novo, só um recado para vocês. Não sei se você está percebendo, mas todo temperamento aqui tem tendências positivas, tendências negativas. Melancólicos não têm só tendências negativas. Às vezes, melancólico, muitas vezes, quando a pessoa fala, eu não tenho características positivas, eu só tenho defeitos, eu já imagino que aquela pessoa seja melancólica. Então, se você se caracteriza assim, possivelmente você deve ser um melancólico, mas perceba que eu falei aí de 3 tendências positivas que você tem, que talvez você não valorize tanto, mas são coisas que não é natural para outras pessoas e você tem que identificar que isso, como é natural para você, pode sim ser considerado como ponto positivo para você colocar isso a seu favor para crescer na sua carreira, tá? E os fleumáticos, as 3 tendências positivas dos fleumáticos são a calma. O fleumático ele é super calmo, é uma pessoa super empática, consegue se adaptar muito ao ambiente, são pessoas que realmente tipo, são empáticos com o cenário da outra pessoa, com a qualidade dos defeitos da outra pessoa, e são pessoas muito pacientes, são pessoas que realmente são tranquilas ali de trabalhar em equipe e têm a paciência para entender o tempo de cada pessoa. Por outro lado, os fleumáticos eles podem ser muito passivos em alguns momentos. Se você não tocar lá na água para ela se mexer, ele vai acabar sendo muito passivo. Em alguns momentos, o fleumático ele pode ser muito indeciso, como ele é empático demais com as outras pessoas, com um pouco a opinião de cada um, ele acaba não tendo a própria opinião, sendo um pouco mais indeciso. E por conta disso, ele acaba tendo dificuldade em se expressar, dificuldade em expressar a sua própria opinião. Ele prefere sempre que outras pessoas opinem, que a opinião dos outros prevaleça do que a sua própria opinião, porque ele tem essa dificuldade aí de ter uma opinião própria. Ele prefere sempre abraçar o mundo, ser como água que envolve, ao invés de realmente marcar um território, tá bom? Então, se você já sabe qual é o seu temperamento, você já tem aqui essa dica bônus de uma lista do que você pode estar utilizando de pontos fortes, pontos fracos para entrevista de emprego. Se você ainda não fez isso, curta esse vídeo, comenta aqui qualquer dúvida que você tenha, qualquer feedback também sobre esse vídeo. A gente vai deixar aqui outras sugestões de vídeos para você assistir, de playlists aqui também, principalmente o vídeo do princípio de Pareto, o princípio 80-20, que pode ajudar muito todas as pessoas que estão querendo crescer na carreira, para realmente entenderem mais como que você pode estar o tempo todo melhorando e não ficar preso sempre ao 100%, realmente entregar ali o 80% sempre focando no vídeo. Se você não entendeu nada, assiste o vídeo que você vai entender um pouquinho mais e vai começar a utilizar o princípio 80-20 na sua carreira, tá bom? Por hoje é isso e te vejo no próximo vídeo. Um abraço!